Muito bem, queridos, estamos prontos para mais uma semana de Comente Bíblia. Nós iremos iniciar essa semana as narrativas da história do Esdras, de como ele retornou para Jerusalém depois daquela carta, do rei Artaxerxes. Você vai ver que ele retornou com 2.000 pessoas. Olhe em Esdras, no capítulo 7, logo no versículo 27 e 28, ali onde tem as ações de graças do Esdras, na oração. Bendito seja o Senhor, Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Esdras 8, versículo 1 ao 14, vai falar da comitiva, de como ele juntou essas pessoas, onde eles se juntaram no ponto de partida. Esdras 8:1 diz que os chefes das famílias, que foram registrados, saíram comigo da Babilônia durante o reinado de Artaxerxes. Aí vai falando toda vamos dizer assim, a lista dos líderes das famílias, tá? Vamos retornar a Esdras capítulo 7, somente o versículo 9, você vai observar os preparativos para a viagem. Versículo 9 diz: no primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava com ele. Ou seja, uma viagem de 5 meses, abril, maio, junho, julho, agosto. Essa viagem eles vão sair 1º de abril, vão chegar em 1º de agosto em Jerusalém. É longe, mais de 2.200 quilômetros. Em Esdras, no capítulo 8 e versículo 15, diz que ele reuniu todas as pessoas junto ao canal que corre para a Aba, e se acamparam ali por 3 dias para fazer uma revista no povo, nos sacerdotes, e ele não encontrou nenhum levita. E o Holt está me dando o aviso que está aqui. Então, junto ao canal de Aba, olha o versículo 21 de Esdras 8. Ali junto ao canal de Aba, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, para nossos filhos, com todos os bens. E no verso 22 diz que ele teve vergonha de pedir soldados, e cavaleiros ao rei, para a proteção deles, porque eles tinham dito que a mão bondosa do Deus de Israel estaria sobre todos eles, todos os que buscam o seu poder, e a ira do Deus de Israel é contra todos os que o abandonam. Então, por isso, por falta de proteção, eles jejuaram, suplicando a bênção de Deus, e o Senhor os atendeu. Aqui há mais uma vez, uma questão que é necessária a gente observar. Eles jejuaram para buscar a proteção de Deus. Algumas pessoas fazem jejum em troca de alguma coisa, é o que nós vemos aqui. O jejum ele não tem o poder de nos dar proteção. O jejum ele tem o poder de mortificar a nossa carne. E assim, santificando a nossa vida, o Senhor tem como se aproximar, para nos abençoar. As bênçãos do Senhor são ilimitadas, mas existe aí esse contratempo. Bom, antes deles saírem nesse canal de Aba, onde ele viu que não tinha levitas, ali no capítulo 8, do versículo 16 ao 20, vai dizer que ele conseguiu juntar alguns levitas, 258 levitas. Veja aí, Esdras 8, no versículo 18, diz: como a bondosa mão de Deus estava sobre nós. Eles nos trouxeram Serebaías, homem capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebaías, 18 homens. Também Razabias, acompanhado de Jazanias, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Então 18 mais 20, 38. No versículo 20 vai dizer que trouxeram ainda
220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Bom, é interessante isso aqui. Quando fala levita, a gente só pensa em cantor hoje, mas originalmente os levitas eram para carregar água, lenha, ajudar nos sacrifícios, carregar o tabernáculo, montar, desmontar, né? Então tem esse grupo que trabalhava auxiliando os sacerdotes e guardando o templo. Então tinham os guardas das portas, os cantores e assim por diante. Tá? Se dividiu em vários grupos. Quem organizou isso tudo foi o rei Davi, tá bom? Queridos, Esdras 8, no versículo 24, vai seguindo aí até o 30, vai falar sobre os tesouros dos templos são confinados aos sacerdotes. Né? Diz que depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebaías, Razabias e 10 dos seus irmãos, e passei diante deles a oferta de prata, de ouro, os utensílios que o rei Artaxerxes e seus conselheiros, seus oficiais de todo o povo de Israel ali presente tinham dado à casa do nosso Deus. Eu pesei e entreguei a eles 22.650 quilos de prata e 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro pesando 8,5 quilos a 170 quilos de ouro, nessas tigelas, né? 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. E eu lhes disse, tanto vocês como estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, Deus, o Deus dos seus antepassados. Guardem-no bem até que o pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, ou seja, dos sumos sacerdotes, que já estão servindo ali, levitas, chefes da família de Israel. Pesou o ouro antes de sair e todas as coisas, e quando chegasse lá teria que pesar de novo. Isso é desconfiança? Não. Isso é organização. Isso é transparência. Você deu uma oferta aqui. Tá, quanto foi essa oferta? Vamos registrar. Entregou lá. Entregou quanto? Pesou? Tanto. Ah, bateu? Bateu. Ah, não está o mesmo peso. Foi usado em quê? É isso aí. É questão de transparência e organização, né? Bom, Esdras, no capítulo 8 ainda, versículo 31, vai falar do início da jornada, né? Do ponto de partida ali perto do canal que corre para a Ava. Eles saíram, diz que no 12º dia do primeiro mês, nós partimos. Interessante é que no 10º dia é o dia da separação do cordeiro. 14º dia, terminando o 14º dia, o 15º, é a Páscoa. Eles saíram do Egito nesse momento. E agora estão saindo da Babilônia numa data aproximada, porque o 12º dia do primeiro mês, partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. Então a mão do Senhor Deus esteve sobre nós, e Ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. 5 meses andando. Só para registro, mais uma vez. Sempre que se fala em guerras ou em jornadas longas com muita gente, sempre se faz no mês de abril, né? Por isso a Páscoa foi feita no mês de abril, a metade do mês de abril, tá bom? Que é quando começa o calendário judaico, começa, vamos dizer assim, o calendário religioso dos judeus. Agora, vamos em Esdras capítulo 7, no versículo 6, vai falar da chegada e o estabelecimento da lei e da ordem, meu povo. Né? Nossa bandeira fala de ordem e progresso. É uma coisa que está relacionada à outra aqui no Brasil. Né? Não existe progresso com desordem, com corrupção, com tanta coisa. Então, precisa realmente. Nós precisávamos de alguém que colocasse ordem. Ainda tem uma turma aí que não gosta muito de ordem, não. Porque na desordem há lucro, né? A libertinagem, a corrupção. E aí isso vicia, eles ficam em abstinência.
Aqui o Esdras, ele vai chegar em Jerusalém para estabelecer a lei e a ordem. Tá? E nós vamos ver o que estava acontecendo de desordem lá. Esdras 7, verso 6 diz que este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras 8, do 32 ao 36, vai falar da comissão do rei, né, declarado início das reformas. Tá bom? Ele chega em Jerusalém e vai falar o que foi que o rei declarou. Tá bom? Vamos lá. Diz logo aí no versículo 32. Assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. Nessa época que ele chega em Jerusalém, no 7º ano de Artaxerxes, depois de caminhar por 5 meses, quem é o sacerdote, o sumo sacerdote lá? É o Eliasibe. E é a partir desse Eliasibe que nós vemos a coisa ficar doida lá em Israel. Porque ele é o sumo sacerdote. E os sacerdotes, todos eles envolvidos em coisa que a lei não permite. Como, por exemplo, casar-se com mulheres estrangeiras. Aqui houve uma censura. Se na época de Salomão alguém tivesse lá, se João Batista tivesse vivendo naquela época, ele teria perdido a cabeça para Salomão. Com certeza. Bom, vamos lá. Então eles descansaram por 3 dias, e no 4º dia, no templo do Senhor Deus de Israel, né, no caso, eles pesaram a prata, o ouro, né, e que tinham dado a Meremote, né, e estava com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josadabe, filho de Jesua, Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, o peso total registrado naquela mesma hora. Então os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocausto ao Deus de Israel. 12 touros em favor de todas as tribos de Israel. 96 carneiros, 77 cordeiros, como oferta pelo pecado. E 12 bodes oferecidos em holocausto ao Senhor. E também entregaram as ordens do rei aos sátrapas, né, e aos governadores do território a oeste do Eufrates, e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Ok? É isso aí. Esse Josué, o sumo sacerdote que veio da outra vez com Zorobabel, era Josué, filho de Josadaque, ou Jeozadak. Josué, ele depois teve o filho dele, Joiaquim, e depois Eliasibe. No próximo vídeo a gente vai ver, a gente vai dar seguimento a essa história. Fique conosco.